Neste vídeo vamos aprender a contabilizar adiantamentos realizados no âmbito da compra de ativos não correntes. Um adiantamento realizado a um fornecedor de investimentos quando adquirimos um ativo fixo tangível ou um ativo fixo intangível com preço pré-fixado ou sem preço previamente fixado, é o objetivo deste vídeo, aprender a fazer o reconhecimento contabilístico desse tipo de operações. Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Para conhecer a oferta formativa que disponibilizamos na Certform, bastará consultar o site da Certform em certform.pt e para poder ter acesso ao calendário de formação, as datas dos cursos que muito proximamente vão iniciar, bem como o conteúdo programático dos cursos, o qual pode consultar em e-learning e live streaming. Em e-learning e live streaming pode aceder ao conteúdo de todos os cursos que atualmente ministramos na forma e-learning, ou seja, a partir da plataforma e-learning da Certform, através de sessões assíncronas, a partir do momento em que faz a sua inscrição num curso e-learning, pode imediatamente iniciar o seu percurso formativo e fazê-lo de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo e a partir de qualquer parte do mundo. Na formação live streaming, com sessões síncronas, sessões em tempo real e com data de início para cada formação, as formações podem também ser feitas a partir de qualquer parte do mundo. Para obter informações sobre os conteúdos programáticos, as datas de início dos cursos, o funcionamento das formações, pode solicitar através do e-mail geral@certform.pt ou dos contactos que temos associados no site da Certform Escola de Formação Prática. Vamos então ver como é que se contabiliza um adiantamento a um fornecedor de investimentos. Para tal, vamos analisar uma situação prática. Imaginemos a seguinte situação. A entidade ABC SA decidiu comprar uma máquina para ampliação da sua capacidade de produção. Portanto, a aquisição de uma máquina será, no âmbito da atividade desta empresa, vamos considerar a aquisição de um ativo fixo tangível, ou seja, um ativo não corrente, de duração superior a 1 ano, e, portanto, vamos reconhecer a aquisição desta máquina no ativo da empresa. E para tal, a entidade contratou um fornecedor, que é o fornecedor Só Máquinas Limitada, que será para esta empresa um fornecedor de investimentos, e contratou a 15 de janeiro. E a aquisição da mencionada máquina a um custo total de 200 mil euros, ao qual vai acrescer IVA à taxa normal. Tendo realizado nessa data, ou seja, no dia 15 de janeiro, um adiantamento de 30% do montante contratado. Então, nós, que somos a entidade ABC SA, adquirimos uma máquina ao fornecedor Só Máquinas Limitada e no dia 15 de janeiro, por conta dessa aquisição, fizemos um adiantamento de 30% de 200 mil euros, ou seja, 60 mil euros. Um adiantamento ao fornecedor. E recebemos do mesmo fornecedor o comprovativo do respectivo adiantamento. A máquina foi entregue pelo fornecedor no dia 10 de fevereiro, tendo nessa data a ABC SA realizado o pagamento de 70% ainda por liquidar.
Nessa data, o fornecedor optou por aplicar a respectiva taxa de IVA ao valor total da fatura a emitir e, simultaneamente, uma nota de crédito para regularizar o adiantamento anteriormente efetuado e, claro, regularizar também o respectivo IVA. Então temos aqui um conjunto de operações respeitantes à aquisição de um ativo fixo tangível, mas com um adiantamento e, no caso concreto, é um adiantamento com preço previamente fixado, porque o custo total da máquina nós sabemos que é de 200 mil euros. No código de contas, quando temos adiantamentos, no que diz respeito aqui à aquisição de ativos fixos tangíveis, nós temos duas contas para contabilizar este tipo de adiantamentos. Na conta 27, nos fornecedores de investimentos, a conta 2713, adiantamentos a fornecedores de investimentos, aplica-se, de acordo com as notas do sistema de normalização contabilística, esta conta vai aplicar-se quando o preço não está previamente definido. Estando o preço previamente definido, aplicar-se-á no reconhecimento do adiantamento uma conta dentro da própria classe dos investimentos e que vai ser a conta 45.5 adiantamentos por conta de investimentos. E, portanto, será esta a conta que nós iremos utilizar aqui no reconhecimento desta operação, que vamos agora ver como é que ela foi contabilizada. Temos então aqui um pequeno manual dos adiantamentos de ativos não correntes e aqui o caso prático resolvido. Trata-se de um adiantamento não monetário. Os adiantamentos não monetários são então com preço fixado, já os adiantamentos monetários são com preço não previamente fixado e, portanto, com preço fixado, como já referi, vamos ter de usar a conta 45.5 adiantamentos por conta de investimentos para o reconhecimento desta operação. No dia 15 de janeiro foi realizado o adiantamento por 30%. 30% de 200 mil euros. Começamos então por debitar a tal conta 45.5, adiantamentos por conta de investimentos, isto no dia 15 de janeiro, a quando do reconhecimento do adiantamento de 30%, e portanto a débito da conta 45.5, 60 mil euros, 30% de 200 mil, e uma vez que o fornecedor emitiu um documento comprovativo do adiantamento, uma fatura, e a partir dessa mesma fatura nós temos já o direito à dedução do IVA respeitante a este equipamento. E, portanto, vamos exercer o nosso direito à dedução. Obviamente que eu aqui estou a considerar que a dedução a este tipo de equipamento não está excluída, e efetivamente não está excluída. É o artigo 21 do Código do IVA que estabelece as exclusões do direito à dedução, mas neste caso posso deduzir o imposto suportado e vou deduzir na conta de IVA dedutível, que terá de ser relativo a ativos não correntes. Sabemos que nós podemos deduzir IVA de aquisição de inventários, mercadorias, matérias-primas, de outros bens e serviços e dos ativos, nomeadamente dos investimentos, dos ativos não correntes. Claro, sempre em consideração com o estipulado no Código do IVA quanto às exclusões do direito à dedução. Mas este equipamento nós podemos efetivamente proceder à dedução do imposto suportado. E assim foi feito. Deduzimos na conta 2432, IVA dedutível, depois temos ali uma subconta especificamente criada
para IVA dedutível relativo a ativos não correntes, 13.800 euros. Claro, trata-se de um IVA dedutível, é um direito, é um ativo para a empresa e os ativos debitam-se pelo aumento obviamente, desse direito de 13.800 euros de deduzir o respectivo imposto suportado. O adiantamento pago ao fornecedor foi de 60.000 euros mais o IVA, efetivamente considerado na fatura emitida pelo fornecedor, e portanto vamos creditar a conta 12.1 por 73.800, o valor que tivemos de transferir para o respectivo fornecedor de investimentos. Isto foi no dia 15. Entretanto, conforme consta aqui do enunciado, a máquina é entregue pelo fornecedor no dia 10 de fevereiro. E no dia 10 de fevereiro, o que nós vamos fazer é fazer o pagamento dos restantes 70% ainda por liquidar. Só que nessa mesma data, o fornecedor optou por emitir uma nova fatura pelo valor total da máquina, 200.000 euros mais o respectivo IVA, e simultaneamente emitir uma nota de crédito referenciando o tal adiantamento que teria sido feito, ou que foi feito, anteriormente no dia 15 de janeiro. E face a esses dois documentos, nova fatura, desta vez pelo valor total, e nota de crédito para regularizar o tal adiantamento, começamos por reconhecer a tal fatura pela recepção da máquina adquirida. Uma vez que na fatura vinha o valor total da máquina, nós vamos debitar a conta 433. No código de contas estamos a falar dos investimentos, dos ativos fixos tangíveis na conta 43 e, tratando-se de uma máquina, será um equipamento básico, conta 433, equipamento básico. Acabamos de fazer então o reconhecimento, ou vamos fazer o reconhecimento da aquisição deste equipamento, desta máquina, debitando a conta 433 por 200.000 euros. Vamos exercer o direito à dedução do IVA, debitando a conta 24.32.212, IVA dedutível relativo a ativos não correntes, 46.000 euros. E para já vamos reconhecer na conta 27.11, que é a conta dos fornecedores de investimentos. Atenção que quando estamos a adquirir um ativo não corrente, temos de utilizar a conta 27, outras contas a pagar, nomeadamente a 27.1, fornecedores de investimentos, e no caso concreto, fornecedores de investimentos, contas gerais. Não podemos usar na aquisição de um ativo fixo tangível, de um ativo não corrente, no caso concreto de um investimento, os fornecedores conta corrente que são usados na aquisição de mercadorias, de inventários, de outros bens e serviços. Especificamente para aquisições de ativos não correntes, nomeadamente ativos fixos tangíveis, fornecedores de investimentos é a conta correta. E que aqui vai assumir uma natureza de dívida, de passivo. E, portanto, o passivo é creditado pelo aumento, e aqui aumenta a dívida perante este fornecedor de 246.000 euros. Mas isto porque o fornecedor emitiu uma fatura pelo valor total. Entretanto, ele emitiu, obviamente, e simultaneamente uma nota de crédito para regularizar o tal adiantamento que anteriormente tinha feito, porque nós não vamos ter de pagar agora 246.000 euros a este fornecedor, já havíamos pago 73.800 pela forma do adiantamento. Ou seja, vamos agora finalizar com dois lançamentos. Um que será a regularização do adiantamento. Vamos ter aqui, na fase número 3,
de proceder à regularização do adiantamento. E como é que vamos fazer a regularização do adiantamento? Se é verdade que no lançamento anterior eu creditei o fornecedor de investimentos por 246 mil euros, que é o valor total da fatura, a nota de crédito emitida pelo tal evidencia que eu já paguei, já adiantei 73.800 euros, portanto eu vou já imediatamente debitar o fornecedor de investimentos por 73.800. Um débito numa conta de passivo significa uma diminuição desse passivo e diminui ali a dívida em 73.800. Ou seja, o valor de 246 mil a crédito e o valor de 73.800 a débito dita que ainda me falta pagar a este fornecedor 246 mil menos 73.800, ou seja, 172.200 euros, que é o valor dos tais 70% que ainda falta pagar. Entretanto, no ato da regularização do adiantamento, a conta 45, adiantamentos por conta de investimentos, que no início disto tudo foi debitada, ela agora é creditada e saldou a respectiva conta. E temos a questão do IVA. É que no segundo passo do lançamento, e face à fatura que tinha o valor total do IVA, eu deduzi 46 mil euros. Quando já havia deduzido a quando do adiantamento 13.800. E vou ter que fazer aqui uma regularização de IVA. O IVA dedutível é a favor da empresa. As regularizações de IVA, ou seja, através das notas de crédito, nós teremos de considerar uma conta de IVA regularizações. E regularizar um IVA respeitante a uma dedução de IVA que terá sido feita, terá de ser através de IVA regularizações a favor do Estado. Regulariza-se o IVA dedutível a favor do sujeito passivo através de regularizações a favor do Estado, que é um passivo para a empresa. E, portanto, as regularizações a favor do Estado é a conta que eu uso para proceder à regularização do IVA por 13.800 euros. E desta forma, com esta regularização, eu acabo por ter a correta dedução de IVA, que será apenas por 46 mil euros, é o valor correto a deduzir, não é? Portanto, esta regularização de 13.800 euros acaba por, efetivamente, saldar aquela dedução inicial de 13.800 euros. E a dedução passa a ser, e muito bem, de 46 mil euros. Este é o lançamento que a nota de crédito emitida pelo fornecedor nos obrigou a fazer. Ou seja, a partir daqui, tudo o que me resta fazer é o reconhecimento do pagamento final ao fornecedor de 70% dos 70% restantes. E quando eu pago ao fornecedor os 70% ainda a liquidar, passo a debitar a conta 2711, que, se recordam, o seu saldo ainda era de 172.200 euros. Vamos nos recordar que assumimos um passivo, uma dívida de 246 mil euros na tal fatura, a quando da recepção da máquina. Fizemos ali uma regularização de 73.800 euros em função do adiantamento já realizado e ficamos com um saldo de 172.200, valor ainda a liquidar. Liquidou-se o valor, debitamos o tal fornecedor de investimentos por 172.200. Não esquecer que fornecedores de investimentos é uma conta de passivo. Os passivos debitam-se quando há diminuição da dívida. A dívida acaba agora por diminuir em 172.200, ou seja, já nada devemos a este fornecedor. Saldado.
E, claro, o dinheiro sai dos nossos depósitos à ordem. Vamos creditar a conta de bancos 12.1, é uma conta do ativo. Os ativos creditam-se pela diminuição de 172.200 euros. E assim estamos perante toda a descrição em 4 passos. No fundo, foram 4 passos que nós aqui fizemos para contabilizar um adiantamento não monetário com preço fixado relativo à aquisição de um ativo fixo tangível. Também não esquecer que usei a conta 455, adiantamentos por conta de investimentos, porque se tratava de um adiantamento não monetário, classificado como não monetário, que são aqueles em que o preço está previamente fixado. Caso o adiantamento não tivesse um preço previamente fixado ou fosse sem preço fixado, utilizaríamos, conforme eu já referi, a conta 2713, adiantamentos a fornecedores de investimentos, e seria essa, digamos que, a diferença relativa ao lançamento agora feito. Quanto às implicações em sede de IVA, o fornecedor terá de emitir obrigatoriamente uma fatura por cada transmissão de bens ou prestações de serviços, bem como pelos pagamentos que lhe sejam efetuados antes da data da transmissão de bens ou da prestação de serviços. E foi isso que o fornecedor fez. Ele emitiu uma fatura em função do adiantamento e por isso nós deduzimos inicialmente o respectivo IVA no primeiro passo, mas depois ele volta a emitir uma fatura e ele optou por emitir uma fatura pela totalidade a quando da recepção da máquina e ao emitir uma fatura pela totalidade, sabendo que já havia sido emitida uma ou outra pelo adiantamento, há que o fornecedor emitir uma nota de crédito para que nós possamos regularizar o respectivo adiantamento. Isto dentro desta forma que o fornecedor fez na emissão das faturas. Claro que ele poderia ter emitido aqui uma segunda fatura apenas pela diferença respeitante ao adiantamento, mas optou por esta via e esta via levou-nos a estes lançamentos. Quando a entidade registra o adiantamento a um fornecedor, com vista à aquisição de bens, adquire o direito à dedução do IVA, como nós fizemos na primeira etapa. Sendo a situação regularizada no momento posterior, também como nós fizemos, regularizamos o IVA a favor do Estado, porque inicialmente haveria um IVA a favor do sujeito passivo. Em relação ao exercício do direito à adoção, claro, dever-se-á naturalmente atender ao disposto nos artigos 19 a 22 do Código do IVA, porque, nomeadamente, o artigo 21 do Código do IVA tem o elenco de um conjunto de bens e de serviços que estão excluídos do direito à dedução. Não é o caso concreto, esta máquina cujo imposto é suportado confere direito à dedução. E, portanto, a entidade que paga o adiantamento deve ter em atenção o documento legal, onde consta a quantia do adiantamento e a quantia do IVA suportado, e foi aquilo que efetivamente fizemos para aqui, nesta primeira fase, procedermos à dedução do imposto suportado. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.